Olá pessoal, meu nome é Natasha Martins, sou produtora executiva e artística e neste vídeo vamos falar sobre produção. Produção, não existe uma definição certa. Ao meu ver, a produção é tirar uma ideia do papel e executá-la, é o fazer acontecer. O produtor normalmente ele é atribuído a tipos de atividades diferentes ou que possuam alguma relação entre si. Algumas dessas funções, embora diferentes, podem causar e geralmente causam confusão com respeito à nomenclatura e definição de atividades. Produtor fonográfico. Este produtor sempre é muito confundido com produtor musical e produtor executivo. Embora em algumas situações que serão citadas mais adiante possa ocorrer de serem a mesma pessoa ou acumularem as mesmas funções, são na prática em suas definições diferentes. O produtor fonográfico ele pode ser a gravadora, por exemplo, a Sony Music, Warner, BMG, Universal, Som Livre, por aí vai. E também são produtores fonográficos os selos fonográficos ou produtoras independentes que bancam o custo da produção. No caso de músicos independentes, o artista ele assume esse papel. O produtor fonográfico é quem arca com os custos da produção do disco e por isso mesmo é o proprietário dos fonogramas produzidos por ele. E o produtor fonográfico ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. É quem detém o contrato com os artistas e também é quem contrata o produtor musical para dirigir a execução do projeto artístico, que pode ser single, pode ser um disco. É muito importante se atentar quanto ao produtor fonográfico. Tratando de direitos conexos, ele detém 41,7% do fonograma e os outros 41,7% vai para os intérpretes e 16,6% para os músicos acompanhantes. O produtor fonográfico ele é responsável por gerar e cadastrar o ISRC no sistema do ECAD através da sua associação para que os participantes de uma gravação recebam os seus direitos conexos. Certo? Produtor musical. Este produtor é também muito confundido com o produtor fonográfico, o executivo, artístico. É aquilo, dependendo do projeto, pode ser que ele acumule o papel também de produtor executivo. O produtor musical é normalmente contratado pelo produtor fonográfico para realizar, dirigir e executar o projeto artístico. O produto final deste trabalho geralmente é um disco, alguns fonogramas isolados ou ainda algum projeto de compilação de fonogramas ou coletânea, que é série de sucessos ou projeto de marketing. O produtor musical é quem, junto ao diretor artístico da empresa, participa da concepção musical do projeto e da definição do repertório do disco. É quem vai dirigir e acompanhar todas as etapas da produção, desde a escolha dos músicos e arranjadores, passando pela pré-produção, ensaio, gravação, mixagem, masterização e pós-produção até o produto final. O produtor musical, ele dirige os músicos e o cantor dentro do estúdio e é quem também coordena o técnico de gravação na direção e no sentido de obter os resultados almejados.
Ele faz parte também do universo do produtor musical a produção de jingles e spots para agências de publicidades, vinhetas e trilhas para rádios e TVs. O produtor musical em turnê, você vê isso em caso mais de artistas grandes, né? E o produtor musical, ele é aquela pessoa dentro da turnê que tem o controle sobre a banda. É quem carrega o pendrive do show, que geralmente participou da produção do trabalho em estúdio e é a quem os músicos se reportam quando o assunto é o andamento do show. Isso musicalmente falando. Então, exemplificando em português claro, se um violão quebrar a corda no show, o violinista avisa para o produtor executivo ou algum produtor responsável por isso o que fazer em relação àquela corda quebrada. Porém, o produtor musical da banda é que vai determinar o que fazer enquanto não se soluciona o problema. Lógico que na prática não acontece assim em alto nível, pois tem violão reserva e etc. Porém, é um exemplo para você entender o que o produtor executivo ele soluciona ou manda solucionar o problema técnico, enquanto o produtor musical resolve os problemas musicais. Produtor executivo musical é um profissional responsável por traçar políticas, diretrizes mercadológicas, desenvolver ferramentas de mensuração, pesquisas de mercado, desenvolvimento de produtos no mercado da música, realizar planejamento estratégico, fazer a gestão de marcas, plano de comunicação, gestão de distribuição. É a pessoa que cuida da parte burocrática. O produtor executivo ele pode atuar diretamente com o artista, como também ele pode atuar em shows, em gravações, em caso de gravações, por exemplo, de DVD. O produtor executivo é a pessoa que sabe quanto o DVD tem de recursos. Tudo que é necessário realizar do ponto de vista logístico, administrativo e estratégico. E como unir as duas coisas visando ao resultado imaginado pelo diretor. Ele é o gestor do projeto, ele que deve lidar com cálculos de orçamento, planilhas, apresentar comprovantes, criar cronogramas e prestar justificativas além as leis de fomento quando, por exemplo, no caso, se o DVD ele for realizado por meio de um orçamento público. Ele está envolvido na elaboração do projeto. O produtor ele avalia as questões não artísticas e bem objetivas, sem as quais é impossível realizar a gravação. Localidades para filmar, objetos cênicos, quantidade de pessoas envolvidas, materiais como câmera, drones, maquiagem, figurinos e acessórios. Em muitos casos, inclusive, a tarefa desse profissional é ingrata. Frear expectativas e dizer aos envolvidos que determinadas ideias não condizem com a realidade do projeto. Em outras, ele usa a criatividade para ir além do que é pedido. Muitas boas ideias foram fruto da criatividade e adaptação de um produtor executivo para lidar com a falta de orçamento. Enquanto substitui o papel de empresário, ele tem como responsabilidade o planejamento do desenvolvimento da carreira, habilidades comerciais e conhecimentos de gestões, além de suas funções dentro de comunicações ou negociações. O mesmo tem uma extrema relevância em criações de estratégias
ideias, dando potencialidade às ações de marketing. Também ele é responsável pela maior parte das burocracias em turnês, colocando em questão a logística, venda de shows, documentos com antecedência para contratantes e por aí vai. Produtor artístico é quem organiza toda a parte artística do artista. Ele potencializa o artista, ele prepara o artista para o mercado, ele linka o produto música versus artista versus o visual. Ele faz a formatação artística. Ele pode também ter um papel como empresário, mas também pode ser freela. E além da carreira artística, esse produtor tem outras funções em outras atividades, como gravações, shows e outras áreas também. Produtor de show é o profissional encarregado de toda a viabilização, prática e estratégica necessárias à realização de shows. Normalmente ele é subordinado ao empresário, e o empresário do artista é quem negocia os shows e também representa, juntamente com um advogado, os interesses do artista perante a gravadora ou um selo fonográfico. E o produtor do show é quem normalmente vai na frente aos locais onde se realizarão os shows para acompanhar os preparativos e checar não só se tudo está saindo conforme o combinado, como também acompanhar a promoção local sobre o show que se realizará. São tarefas do produtor de show, entre outras, fazer reservas em hotéis, cuidar das passagens aéreas ou terrestres, transporte de equipamentos, cumprimento de horários, acompanhar e ou gerenciar a montagem de palco, administrar os bastidores e providenciar o que for necessário ao artista e músicos, chefiar os roads, que são os auxiliares dos artistas e músicos na montagem, transporte e afinação de instrumentos, checagem, manutenção durante o show e desmontagem de equipamento. Acompanhar ou mesmo auxiliar no gerenciamento da bilheteria, pagamento dos músicos e despesas em geral. O produtor de show também o produtor executivo, pode ser produtor artístico e também pode ser produtor de tour. Várias nomenclaturas são usadas para produtor de show, beleza? Produtor cultural é o profissional responsável pela elaboração e execução de projetos, programas, eventos e atividades culturais, sociais, esportivas, políticas e comemorativas. Este profissional também pode estar ligado ao agenciamento de artistas, grupos artísticos formais ou informais e ainda na promoção de ações de associações, cooperativa e entidades privadas, públicas ou do terceiro setor. Sua atuação é bem ampla, podendo contemplar a gestão, o planejamento, a mobilização, a execução, o acompanhamento, a distribuição de produtos culturais, prestação de contas e relatoria de eventos, programas e projetos. Pré-produção, produção, pós-produção de show. A pré-produção é a planta da obra. Iniciar a construir o evento, o cronograma de atividades, orçamento, divulgação, pensar em quem será a equipe, relacionar todas as necessidades da produção, ver que tipos de contratos será preciso, solicitações, autorizações e pagamentos de direitos autorais que deverão ser providenciados,
A divulgação que será realizada é fundamentalmente saber que todos os custos que terá que pagar. A produção é o grande dia, é o show. Esta é a parte do produtor de estrada que irá acompanhar a banda. Na produção, monta-se o QG, no qual são distribuídas as atividades de montagem da infraestrutura. Acompanha-se a equipe de produção e os artistas, envolvendo transporte, alimentação, hospedagem, segurança, bilheteria. É importante também que o produtor de estrada planeje como será a relação dos profissionais de segurança em casos de tumulto, alcoolismo e consumo de drogas. E antes da abertura do local do show para a entrada do público, é importante fazer uma checagem final, verificar se está tudo como previsto. E após produção, ele é o fechamento do evento, que envolve os relatórios, pagamentos, bem como atar os contatos e a avaliação. Conforme já exposto, cada evento ele necessita de cuidados específicos para que seja realizado com sucesso. E no caso do evento, o show musical é considerado como uma promessa de entretenimento, de momentos de distração ou de momentos inesquecíveis, vibrantes, não só para o público, plateia, mas também para os músicos artistas, é necessário que haja uma boa organização. E profissionais qualificados são fatores fundamentais para que o evento seja um sucesso. Ao trilhar esse caminho, cabe ao produtor seguir alguns passos. Primeiramente, deve ser encaminhado uma proposta ao artista, contendo o nome do evento, o nome dos organizadores, com telefone para contato, a data e o horário que irá ocorrer, o tempo de duração do show, se terá entrada gratuita ou se será cobrado ingresso e o que estará incluído no cachê dos músicos. Quando a banda for contratada, é necessário firmar um contrato com os artistas, que pode ser feito diretamente, o que é mais raro, ou através do representante, empresário, produtor executivo ou agente. É preciso fazer um planejamento do show, pois na organização ocorrem variáveis previsíveis e, infelizmente, imprevisíveis. E são essas últimas que podem comprometer todo o espetáculo. No dia do show, tudo pode acontecer. Por isso é fundamental que sejam apontadas medidas alternativas para os imprevistos que possam ocorrer, verificando os detalhes e eliminando o amadorismo para que não surjam erros. Exemplos clássicos devem ser lembrados sempre. Se faltar luz, às vezes a troca de um simples transformador pode causar um dano grande. E se chover, caso o show seja ao ar livre, se for o próprio produtor que irá organizar um espetáculo, é importante saber quando produzir. Uma data mal planejada afugenta o público e um show com reduzida plateia não só desmotiva os músicos, mas também fragiliza a imagem da produção, assustando contratantes e patrocinadores, enfim, tudo que não se quer. E é importante que se tenha conhecimento, senão ocorrerão no mesmo dia shows similares em locais próximos
que poderão concorrer entre si pela audiência, referindo-se a shows em geral. Uma boa estratégia para o produtor seria realizar eventos em datas comemorativas, como por exemplo, um show de música afro no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, juntar várias bandas e fazer um festival no dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. Contudo, para o evento sair como esperado, não basta pensar apenas em datas. É preciso pensar em uma boa divulgação. Para isso, é preciso contratar um profissional. Geralmente, quem presta esse tipo de serviço são os promotores de festas, relações públicas, agências de publicidade e propaganda. Mas o mais qualificado é, sem dúvida, o produtor executivo. Após todas essas etapas, é a chegada a hora do produtor executivo pensar nas necessidades de produção, artistas e técnicos. Para o artista, há necessidades básicas como transporte, alimentação, hospedagem e camarim. Quanto ao transporte, é preciso saber quantas pessoas virão, além dos músicos, pois geralmente a banda ela já tem seus próprios técnicos. Além disso, deve-se informar também sobre a quantidade, dimensões e peso dos instrumentos e equipamentos. Se o transporte for aéreo, é preciso contar com um produtor responsável pelo recebimento, que deverá providenciar à companhia aérea o número do voo, o horário da chegada e deverá estar no aeroporto com um cartaz ou placa com o nome dos artistas para facilitar a comunicação. Quanto à hospedagem, após a decisão do hotel, da pousada ou casa, precisa informar-se com os artistas sobre a divisão dos quartos. Quanto à alimentação, que também deve estar incluída no contrato, é preciso determinar o local para as refeições, principalmente no caso de hospedagens em hotel. Em relação ao camarim, que é o lugar onde os artistas ficam antes e depois do show, deve ser perto do palco com banheiro. O espaço deve ser confortável, com bebidas, algumas frutas e biscoitos, proporcionando um ambiente acolhedor. Cada técnico deve ter seu crachá identificando a função. Geralmente, cada artista tem seus técnicos. Alguns artistas têm os seus próprios hoods, pessoas encarregadas em cuidar do som, luzes e monitores. Toda a infraestrutura deve estar pronta horas antes para que os músicos possam fazer a passagem do som. E supervisionar os trabalhos dos técnicos também é uma atividade do produtor. Pré-produção, produção e pós-produção de gravação de clipe e DVD. Pré-produção caracteriza-se pelo processo prévio. Como o nome já explica, trata-se do processo de pesquisa, de entrevistas e de cotação. Primeiro processo na pré-produção é o de buscar o ambiente em que vai ser gravado o vídeo em questão. Se irá tratar de externar, possivelmente requererá um processo burocrático de solicitação de direito de gravação e o uso comercial de imagem do local. Se for em ambientes públicos, muitas vezes necessita a solicitação da subprefeitura da área. Se for em ambientes privados, a solicitação é mais fácil e o próprio responsável pela área, como um gerente, poderá autorizar. Segundo processo da pré-produção é a de ver as pessoas que estarão envolvidas e deixar tudo acertado para o dia da gravação, como figurino, se vai ter alguma caracterização em maquiagem, enfim, deixar tudo bem explicado. O figurante ou até mesmo o autor esteja a par da situação. Portanto,
A pré-produção, ela estará encaminhada de cuidar de todos os problemas que poderão se tornar empecilhos, e a maior parte dos erros de orçamento ou estouro do mesmo deve-se a uma má pré-produção. Um uso de estúdio fotográfico que é cobrado por hora, se por exemplo for utilizado para nele fazer pré-produção, muito dinheiro vai embora e pouco tempo sobra para utilizar a sua criatividade na produção. Produção. Durante o período de produção, o ambiente deverá apenas ser utilizado para a gravação, produção artística e captação de diversos takes em diversos ângulos para possuir boas opções. Make-off, make-up, tudo que se diz respeito à produção. Pós-produção, como o próprio nome arremete, pós-produção será o que virá depois. Por exemplo, assim que as imagens vierem do set para as ilhas, o editor ou produtor receberá aquele conteúdo e terá que converter os arquivos para um codec que futuramente o software irá ler. Após a conversão, terá o upload dos materiais brutos e decupagem. E após a decupagem, processos de montagem, finalização e exportação. Está enganado que acham que acabou por aí. Ainda temos um outro processo que deve se cobrar a parte que o color correction, ou seja, a correção de cor, esse processo que carinhosamente podemos apelidar de masterização de imagem. Deve-se cobrar como um extra, porque será que ele dará o amp ao seu vídeo e trará aquele aspecto cinematográfico às cenas. Pré-produção, produção, pós-produção de gravação musical. A importância de ter um produtor nesse processo. Pré-produção musical. A pré-produção ajudando a escolher as músicas. É raro que comece um projeto em que cada música seja absolutamente perfeita do jeito que está. E um produtor, ele pode ser uma segunda opinião vital na escolha de quais músicas são as melhores para o projeto. Preparações de gráficos. Antes de entrar no estúdio, se você vai gravar com uma banda, você pode querer tabelas, e alguns produtores eles podem fazer trabalho de copista ou mesmo apenas criar gráficos de acordes para orientar os músicos. Outros produtores eles terceirizam essa tarefa para copistas. Demonstrações de pré-produção. Então, alguns estilos de música são servidos melhor por ter algumas faixas pré-produzidas, como um piano ou um violão e uma guia vocal gravado com um clique. E eles geralmente não serão mantidos no projeto final, mas tê-los pré-gravados antes do caro tempo de estúdio é uma preparação inteligente. Pré-produção de logística. Localizar estúdios que atendam às necessidades e ao orçamento. Hoje em dia, muitas gravações podem ser feitas em casa, mas se alguma gravação ao vivo for necessária, especialmente bateria e outros instrumentos acústicos ou conjuntos, um estúdio é a única maneira de fazer. E encontrar um estúdio certo e dentro do orçamento para o projeto pode elevar significativamente a qualidade do projeto. Ajudar a encontrar os músicos certos para trabalhar no estúdio. Os músicos de estúdio são uma raça diferente dos músicos ao vivo. A gravação de estúdio ela requer precisão e um ouvido criativo para criar peças que sejam bem traduzidas e combinem com o estilo.
Coordenar as necessidades de estúdio como um engenheiro e um disco rígido. Entrar em um grande estúdio significa que você precisa ter certeza de que alguém está lá para ajudar a corrigir e a configurar e corrigir canais e configurar microfones. Coordenação de grandes conjuntos. Para certos estilos de música, pode ser necessário um coro ou um conjunto orquestral, de câmara ou uma seção de metais. Os conjuntos geralmente precisam de arranjos escritos preparados e às vezes de ensaio. E um produtor ele pode combinar ou coordenar com um arranjador, empreiteiro e jogadores para que isso fique pronto. Ajuda a gerenciar o orçamento. Quer você seja um artista independente, autofinanciado, tenha o apoio de uma gravadora ou tenha arrecadado fundos usando crowdfunding, um produtor pode ajudá-lo a ver o que você tem que trabalhar e garantir que o melhor resultado seja alcançado dentro desse orçamento e protegê-lo de surpresas desagradáveis durante o processo. E produção. O bom produtor sabe como conduzir uma sessão. Ele ou ela tem um plano de jogo para os dias de sessão e trabalha para manter as coisas dentro do cronograma. Um bom produtor ele sabe quando fazer pausas e quando seguir em frente. As sessões de estúdio podem ser divertidas, mas enganosamente cansativas após várias horas. Um bom produtor, ele sabe se mais algumas tomadas irão acertar o papel ou se é necessário tentar uma direção diferente. Ou se é a hora de, nas palavras de Quincy Jones, ir buscar um fat burger. Um bom produtor tem o ouvido do artista e sabe como servir o artista para fazer o melhor projeto possível. Isso inclui ser amigo, psicólogo, inspiração musical, solucionar de problemas e pensador criativo. Um bom produtor também tem um forte domínio de história da música, do passado e do presente, e é capaz de recorrer a ideias de tendências históricas e modernas que ajudam a música a chegar onde precisa ir. Além disso, um bom produtor ele tem uma intuição afiada para o que é mais importante capturar durante a sessão, em vez do que pode ser facilmente dobrado ou editado posteriormente. Na pós-produção, dependendo do gênero musical, muitos projetos musicais modernos requerem overdubs. O produtor lhe ajudará a pensar sobre o que essa música precisa agora e a criar uma estratégia para gravá-la. Alguns produtores fazem suas próprias edições, outros terceirizam para engenheiros. Fazer ou coordenar quem vai fazer é importante e o mesmo se aplica à mistura. Alguns produtores são mixers. Outros estabelecerão conexões com mixers. Um grande projeto ele pode ser destruído por uma mistura pobre. Bons misturadores são cruciais para a qualidade do projeto. Coordenação de masterização. A masterização é um trabalho que não deve ser feito somente por mixers, mas existem inúmeros grandes engenheiros de masterização por aí que podem trazer o acabamento final do projeto. No mundo moderno de gravação baseada em computador, que é como quase todas as gravações são feitas hoje em dia, há muito trabalho com gerenciamento simples de dados. Quem tem os discos rígidos? Quem está fazendo o backup? Em que formato o produtor, mixer e engenheiro de masterização estão trabalhando? Ou esperando os arquivos? E nesse caso, o produtor ele pode gerenciar
ou delegar o gerenciamento de todos esses dados. E o produtor também está lá para ajudar a lidar com situações menos do que ideais. O que acontece se alguém no projeto não estiver fazendo um trabalho tão bom quanto o esperado, ou não exatamente o trabalho que é necessário? Então, embora o artista ele tenha voz significativa ao fazer esse julgamento, e se o artista também não for um tipo de confronto, ou pior, se o artista for um tipo sensível para que o conflito face a face adicionaria desnecessariamente estresse à situação, um produtor ele pode vir intervir para proteger e orientar o projeto como um todo. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Até uma próxima. Muito obrigada.